Resumo semanal, novela, Ribeirão do Tempo, 20 de novembro de 2007 a 24 de novembro de 2017. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, ative o sininho. Capítulo 185, segunda-feira, 20 de novembro de 2017. Sereno pergunta novamente se Marta pensará em dormir com ele. Ela diz que não e pede para ele ir embora. Marta diz a Cardoso que Sereno está apaixonado por ela. Ele tira sarro dela e diz que ela realmente é um mulherão. Milton vê Mateus dormindo com uma garrafa de bebida na sala e o acorda dizendo para ele ir dormir no quarto. Filomena e Tito não conseguem dormir. Ele tenta falar com Filó, que finge estar dormindo e não responde. Marisa custa a acreditar que Querêncio usará a farda diariamente. Ele diz que a farda o ajudará a governar melhor. Marisa diz que só fala para o bem dele, que concorda. Ela respeita da bebida. Ele diz que não pôs nenhuma gota de álcool na boca. Ela pergunta se parar de beber assim não está fazendo mal. Ele diz que não e que compensará no dia úmido. Marisa fica preocupada. Joca convence Arminda a ir para seu quarto. Arminda tenta explicar a Joca, de forma carinhosa, que está mais maleável porque vai embora de Ribeirão e que ele tem que se conformar para se magoar. Joca diz para ela não se preocupar porque no final eles irão ficar juntos. Arminda endurece o tom e Joca diz para ela não se preocupar porque ele está preparado. Joca sonha com Arminda indo embora e chora enquanto dorme. Arminda, irrita, acorda Joca e o manda ir embora. Joca fica impressionado com seu sonho. Elsa se assusta ao ver Joca saindo do solar. Em seguida, Arminda aparece e diz a Elsa que ela não viu ninguém. Ela concorda e sai apressada. Matilde, empregada da casa de Nicolau e mãe de Dália, fala com Beatriz sobre o estado de saúde de sua filha. Beatriz fica preocupada. Ela conversa a Larissa que essa história precisa ser esclarecida e que conversará com Nicolau. Ela tira satisfações com Nicolau. Ele diz que acabará com essa mania de interrogação de sua mãe e não vai demorar. Ele a pega pelo braço e a põe para fora da sala. Ari e a Juricaba conversam a respeito das trapalhadas de Querêncio. Jumento diz que se ele continuar assim, ele precisará dobrar o número de programas. O prefeito se reúne com seu secretariado para falar sobre o novo monumento da praça. Querêncio diz que a forca é para quem pisar na bola na cidade. Célia diz que isso vai causar pânico e debandada na cidade. Todos riem e de repente Bill dá uma gargalhada e todos ficam olhando para ele, que para de rir e se vira para a parede. Nicolau desliga o telefone e fica pensativo. Ele sente que há mais alguém na sala. Quando ele se vira, percebe que Dália está ali. Ele pergunta o que ela quer. Dália, chorando, ergue o braço direito com o punho fechado e o sacode, ameaçando Nicolau, que fica impressionado. Ela se retira da sala e ele fica perturbado. Ela passa por Chico, que estranha seu comportamento. Ela vai para o rio, se aproxima e entra na água, deixando a correnteza a levar. Yara e Newton levam os hóspedes para fazer rafting. Bill senta para olhar o rio, vê alguma coisa sendo carregada velozmente pela correnteza e começa a gritar pedindo ajuda. Newton e Yara escutam os gritos e vão até ele. Eles vistam o corpo na água e veem Bill, às margens do rio, correndo e apontando para o corpo. Eles alcançam o corpo e conseguem puxar Dália para dentro do bote. Eles perguntam algumas coisas e ela hesita em responder. Eles perguntam onde ela mora e ela diz que mora na fazenda. Newton e Yara se olham. Ela pergunta se é na fazenda de Nicolau e ela se assusta ao escutar esse nome. Yara se oferece para levá-la em casa. Dália pede para não ir. Yara diz que a levará para sua mãe e a acaricia. Matilde pergunta para Beatriz e Larissa por Dália. Ela acha que aconteceu alguma coisa de ruim com a menina. Nicolau, irritado, manda todas cuidarem de suas vidas e diz que ela deve estar brincando.
Yara diz que a levará para sua mãe e a acaricia. Matilde pergunta para Beatriz e Larissa por Dália. Ela acha que aconteceu alguma coisa de ruim com a menina. Nicolau, irritado, manda todas cuidarem de suas vidas e diz que ela deve estar brincando. Yara e Newton levam Dália para a fazenda. Matilde fica aliviada em ver a menina bem. Nicolau encara Yara. Ela recomenda que leve a menina ao médico. Marta e a Juricaba conversam a respeito do caso do senador. Virgílio lê a intimação que recebeu da delegacia. Yara e Newton contam todos da pousada sobre o ocorrido no Rio. Eles comentam o fato de Bill ter falado. Karina, preocupada com Nicolau, liga para ele, que olha o visor e não atende. Ela fica pensativa. Lincoln diz a Patrícia que tomou uma decisão em relação à denúncia de Joca. Beatriz tenta falar com Nicolau, que a ignora. Nicolau vai à casa de Dália. Ela e sua mãe ficam assustadas com a visita. Ele manda a menina para dentro e fica a sós com Matilde. Capítulo 186, terça-feira, 21 de novembro de 2017. Larissa fica preocupada com o comportamento de Beatriz. Nicolau fala para Matilde que ela precisa ir embora de Ribeirão com suas filhas e que lhe dará bastante dinheiro para começar a vida em outro lugar. Ele retira do paletó 2 bolos de dinheiro e Matilde fica atônita. Lincoln chama Lilian para conversar sobre a acusação de Joca e decide publicar a acusação. Arminda diz a Querêncio que o presidente não vai entender o monumento na Praça do Enforcado. Marisa concorda com Arminda. Querêncio diz que faz parte da história da cidade e que o presidente terá que entender. Ari começa seu programa na televisão. Querêncio assiste, enquanto Marisa folheia uma revista. Querêncio se irrita e discute com a TV. Marisa desliga a televisão e diz que infelizmente concorda com algumas coisas que Ari disse. Ela fala para Querêncio tomar cuidado para não enlouquecer. Ele liga a televisão e se joga na cama, magoado. Beatriz conversa com o quadro de Érico e relembra a infância de Nicolau. O senador chega à sala e Beatriz pergunta onde ele estava. Nicolau diz que tem coisas que ela precisa saber e que eles terão uma conversa definitiva. Názinho recebe a intimação para prestar depoimento na delegacia. Ele tenta ligar para Virgílio, mas o celular está desligado. Zuleide convida Názinho para sair e é dispensada. Virgílio tira satisfações com Yara por ter recebido uma intimação para depor. Nicolau conta para sua mãe que deu bastante dinheiro para Matilde ir embora de Ribeirão. Beatriz fica perdida, a ponto de enlouquecer de vez. Virgílio exige explicações de Yara, que se faz de desentendida e manda ele perguntar a Názinho. Larissa pergunta a Beatriz como foi a conversa com Nicolau. Ela diz que foi uma ótima conversa entre mãe e filho e que irá se deitar porque está cansada. Larissa a observa, perplexa. Joca conversa com Newton sobre a morte de Silvio quando avista Lincoln. Ele diz ao jornalista que vai provar a inocência de Newton e pergunta o que ele decidiu fazer com a denúncia. Lincoln diz para eles comprarem a folha da corredeira do dia seguinte. Newton agradece aos dois e os oferece uma rodada de cachaça. Patrícia conta a André e Sônia sobre a decisão de Lincoln. Joca diz a Arminda que Lincoln vai publicar sua denúncia. Parabeniza o pai pela atitude e Lincoln diz que vai se dar mal por isso, mas que cumpriu seu dever de jornalista. Lilian não consegue avisar Nicolau sobre a denúncia no jornal e fica apreensiva. Célia e Bruno conversam sobre a lei úmida e perguntam a Karina por que ela está arrumando as malas. Karina diz que vai morar na casa de Nicolau. Célia a questiona e Karina diz que está entusiasmada. Nicolau diz para Karina se mudar bem cedo, antes do café da manhã. Arminda diz que está preocupada e Joca diz para ela ficar tranquila porque ele teve uma ideia. Nicolau e Karina se imaginam tomando posse da presidência da República.
Larissa fica angustiada ao presenciar Beatriz delirando na sala. Milton conta a Tito que saiu uma denúncia contra o senador no jornal. Ele diz que Joca conseguiu fotos em que aparecem Nazinho e Virgílio conversando com Ferrolho. Tito fica assustado. Mateus pede a Filomena para ter uma conversa a sós. Lilian vai à casa de Nicolau, mas quando chega Larissa a aconselha a ir embora. Ela insiste e diz que vai esperar no escritório. Alfredo e Romeu ficam assustados com a notícia sobre Nicolau. Capítulo 187, quarta-feira, 22 de novembro de 2017. Nicolau conversa com Karina sobre a sua mudança para a fazenda. Larissa avisa a Nicolau que Lilian o espera no escritório. Ele se irrita e diz que ela vai esperar mais. Leia lê o jornal e liga para Flores. Ele promete deter Joca e Leia o agradece. Joca, Alfredo e Romeu conversam a respeito da denúncia na Folha da Corredeira. Alfredo e mandam Joca se preparar para as consequências e o detetive diz que está preparado. Larissa diz a Nicolau que Beatriz está enlouquecendo. Nicolau se irrita com a tia. Ele vai ao escritório e manda Lilian falar logo o que quer. Ela mostra a manchete do jornal e o senador se irrita ainda mais. Nicolau diz que Lincoln vai se dar mal, chama Lilian de incompetente e a pega pelo braço com força. Patrícia e Lincoln estranham o senador ainda não ter se manifestado. O jornalista comenta que provavelmente Lilian já contou sobre a matéria e que, a qualquer momento, Nicolau aparecerá para matá-lo. Patrícia diz que ele fez o que era certo. Filomena comenta com Mateus e Newton que está orgulhosa do seu amigo Joca e que ele provou a todos que é um ótimo detetive. Tito fica enciumado com a proximidade entre Filó e Mateus. Newton comenta que agora tem mais chances de ser inocentado. Tito diz que vai até a delegacia saber mais sobre a investigação. Filomena diz para ele procurar Joca que deve saber mais que o delegado. Yara pergunta sobre Virgílio e ninguém sabe responder. Mateus comenta que é difícil incriminar um senador. Beatriz surta e age como se tudo estivesse normal. Ela diz a Chico que Matilde e Dália foram embora porque não estavam contentes na fazenda. Larissa observa aflita como Beatriz está ignorando a realidade. Beatriz cumprimenta amorosamente Karina que fica sem entender nada e depois comenta com Nicolau que sua mãe não está bem. Ele diz que Beatriz está bem, mas Karina insiste e ele a despista. Larissa sugere que Beatriz vá ao médico, mas a irmã diz que nunca se sentiu melhor. Larissa fica mais aflita. Tito tenta saber mais sobre a investigação com a Juricaba, sem sucesso. Nazinho e Virgílio combinam seus depoimentos para não caírem em contradição. Joca mostra as fotos para Tito. Ele fica indignado ao ver Virgílio com Nicolau e Ferrolho. Nicolau discursa na TV e tenta culpar a conspiração azul. Flores assiste o discurso com Sereno que está ansioso para ver a hora em que Flores vai eliminar o senador. Tito conta a Flores sobre as fotos que Joca tem e ela o aconselha a demitir Virgílio. Tito diz que ainda não sabe o que vai fazer. Virgílio vai à delegacia depor e ao ser questionado por a Juricaba sobre fotos, inventa algumas histórias. Marta fica atenta ao depoimento. Querêncio, reunido com seu secretariado, lembra que é o primeiro dia da lei úmida e quer tratar de alguns detalhes. Célia diz que tem algumas sugestões. Sancha diz que sua sugestão é que todos se preparem para o dia seguinte. Querêncio fica irritado. Flores vai sair e Mateus a alerta que é o primeiro dia de lei úmida. Ela diz que está saindo por isso mesmo. Mateus comenta que Filó também foi para a cidade conversar com seu pai a respeito da nova lei. Filomena aconselha Querêncio a suspender enquanto há tempo. Ele diz que Marisa, Sancha, Arminda e ela estão entendendo a situação ao contrário. Ela pergunta se ele acha que todos estão errados e só ele está certo. Querêncio confirma e Filomena desiste de argumentar.
Virgínia diz que a nova lei será um sucesso. Filomena diz a Sancha que tentou convencer seu pai a cancelar a lei, mas o esforço foi em vão. Filomena diz que não vai participar. Sancha e Célia também. Querêncio vai chamar Alfredo e Romeu para a inauguração da lei úmida. Teixeira diz a Bruno e Célia que a Câmara de Vereadores quer anular a nova lei. Querêncio discursa na praça, dando abertura ao dia úmido. Ele chama Flores para discursar também e os dois são aplaudidos pelo povo. Filomena vai ao solar conversar com Marisa sobre Querêncio. Flores chega à praça e é obrigada a beber por um funcionário da prefeitura. Ari vê a cena e fica indignado. O funcionário o convence a beber também. Jumento brinda com Flores. Capítulo 188, quinta-feira, 23 de novembro de 2017. Marisa conta a Filomena que as coisas entre ela e Querêncio não estão muito bem. Ela conta que Querêncio mandou fazer uma farda para ele, mas que se ele andar com ela na rua ela vai embora do solar. Bruno diz a Teixeira que não é o amigo dele que vem da Europa, mas uma pessoa ligada a Arminda. Teixeira não gosta da notícia e fica irritado, dizendo que isso atrapalhará a vida dos dois. Bruno fica preocupado. Arminda fala ao telefone e fica animada. Em seguida, decide ligar para Joca. Ela conta que recebeu uma ligação da Europa e que enviarão uma pessoa de sua confiança. Eles marcam de se encontrar. Flores vai para casa com Leia e os dois conversam sobre Joca. Ela comenta que está preocupada com seu filho, principalmente depois das denúncias. O professor a tranquiliza dizendo que ela tem que se preocupar com o desequilíbrio de Joca e não com as denúncias. Ele completa dizendo que se as denúncias forem confirmadas, ele vira herói e se não forem, irão alegar insanidade. Em vez de ir para a cadeia, ele vai para um sanatório. Leia fica com pena de seu filho. Lincoln conta a Lilian que não chegou mais cedo porque estava esperando pelo senador que não apareceu, o que o deixou mais tenso. Ela conta que Nicolau foi para Brasília. Lincoln pergunta se ela contou para ele. Ela diz que foi até a fazenda contar. Ele afirma que está preparado para as consequências. Flores fica bêbada com Ari no dia úmido. Flores flerta com Ari, dizendo que ele ficou mais bonito quando saiu da prefeitura. Ela faz carinho no rosto de Ari. Ele diz que ela é gentil em dizer isso e os dois vão tomar mais cachaça. A Juricaba diz a Virgínia que está com vontade de prender todas as pessoas que estão na praça. André e Sônia chegam bêbados. Virgínia pergunta a Sônia se ela esqueceu que estava grávida. Ela diz que um dia só não vai fazer mal. André diz que se esqueceu da criança. A Juricaba não gosta do que escuta. Ele diz que se Ari não vote lá logo para a prefeitura, em breve eles assistirão o fim de Ribeirão. Rosa aproveita que Sérgio está bêbado e diz que o levará para o motel. Querêncio bêbado conversa com o quadro de sua mãe e ao ver que ela não está respondendo, grita por Marisa. Marisa vê que ele está gritando e vai ver o que ele quer. Ela o encontra dormindo no sofá e o deixa lá. Marisa não gosta do que vê. Rosa e Sérgio vão ao motel. Ela o agarra e ele tenta desconversar. Ela tenta de novo e ele diz que prefere fumar e conversar um pouco antes. Rosa então pede o cigarro e vai tirar a roupa dele. Sônia se insinua para André que não aguenta e se joga na cama que quebra e desaba. A Juricaba fica nervoso com o barulho e que ir lá ver o que aconteceu, mas Virgínia o proíbe. Sérgio tem um ataque de tosse enquanto Rosa faz um striptease. Ela dá alguns tapinhas nas costas dele e o leva até a cama. Ele fica nervoso e Rosa pergunta se é a primeira vez dele. Sérgio confirma. Ela diz que ele nunca irá se esquecer dessa noite e começa a despí-lo. Sérgio, no impulso, a puxa para perto e a beija com paixão. Virgílio se lembra de a Juricaba mostrando as fotos. Milton chega e exige explicações de Virgílio.
Ele se faz de desentendido e tenta escapar, mas Newton vai atrás dele derrubando tudo. Filó acorda Tito e eles vão ver o que está acontecendo. Newton consegue agarrar Virgílio e o soca contra a parede. Tito, Filomena, Mateus e Yara chegam para conter a briga. Virgílio tenta se explicar, dizendo que é inocente. Tito pede para Newton se acalmar e que Virgílio vá para o seu quarto. Ele lança um olhar terrível para Yara. Joca e Arminda chegam ao solar e se deparam com Querêncio bêbado no sofá. Joca quer saber mais sobre o cara que vem da Europa para salvá-los. Ela diz que ele não precisa se preocupar com isso e os dois se beijam apaixonadamente. Ari e Cloris acordam-nos na mesma cama sem entender nada. Um acusa o outro de abuso sexual. Os dois se olham sem saber o que fazer. Sérgio e Rosa acordam no motel, ficam felizes e se beijam. Newton vai visitar Ellen. Capítulo 189, sexta-feira, 24 de novembro de 2017. Ari e Cloris acordam no quarto de motel. Constrangidos, decidem tomar café da manhã para depois pensarem em alguma forma de sair daquela situação. Sérgio, que está no quarto ao lado com Rosa, bate na parede e espera uma resposta de alguém. Ari dá um soco na parede. Sérgio e Rosa decidem ir embora, mas percebem que só tem dinheiro para pagar a conta do motel e não vai sobrar nada para o táxi. Newton conta a Ellen que por pouco não brigou com Virgílio. Ela diz que Joca deverá comprovar o envolvimento do administrador da pousada no assassinato de Silvio. Virgílio discute com Yara, já que ela entregou fotos que o comprometem. Ela retruca dizendo que quase morreu com a sabotagem em seu paraquedas culpando-o. Guilherme diz a Ellen e Newton que Zuleide está envolvida com Nazinho. Newton aconselha o garoto a conversar com Carlos para tentar reverter essa situação. Sérgio e Rosa esperam na estrada por alguém que lhes dê carona. Ari sai do motel com Cloris em seu carro. Apesar da situação constrangedora entre tio e sobrinha, o casal leva os jovens de volta para Ribeirão. Marisa discute com Querêncio porque ele voltou bêbado na última noite e dormiu no sofá da sala. Elsa conta para Arminda e Diana que a cidade está um caos devido aos resultados da última noite causados pela lei úmida. Marisa diz a Querêncio que ele pode estar enlouquecendo vislumbrado com o poder que possui. Ari deixa Cloris na pousada e o casal se despede em clima de romance. Yara tira sarro da mãe de Tito, deixando-a desconcertada. Requião e alguns operários constroem a forca. Querêncio se aproxima e os presentes ficam na dúvida se o monumento deve ter corda ou não. Sereno sugere que algum cadáver seja pendurado, mas não é levado a sério pelo prefeito, que ri junto com os operários. Sancha e Virgínia comunicam que a Câmara de Vereadores pretende acabar com a lei úmida. O prefeito se irrita. Elas contam ainda que o dia úmido foi uma tragédia, já que a cidade estava um caos, com pessoas em coma alcoólico e urina para todos os lados. Guilherme conversa com Carlos e aconselha que ele fale com sua mãe sobre o perigo que seu namorado pode representar. Nazinho pede a Zuleide que não o prejudique se for chamada para depor. Assim que Nicolau volta de Brasília, Larissa diz que Beatriz continua delirando, mas ele não dá a menor importância. Nazinho vai até a delegacia atendendo a convocação para depor. Joca fala com Arminda ao telefone e conta que colocará seu plano em ação. Marta se aproxima do detetive e ele a chama para entrar em seu carro, assim poderão conversar em outro local. Flores instrui Sereno a colocar o veneno na bebida do presidente. Joca conta para Marta que Flores representa grande perigo. Beatriz diz a Nicolau que recebeu uma mensagem de Érico comunicando que ele não vai demorar para voltar. Joca afirma para Marta que possui provas incriminando Flores tanto no atentado contra sua vida como na bomba da prefeitura. Nazinho começa a prestar depoimento na presença de Ajuricaba. Nicolau vai até a redação do Jornal da Cidade e pressiona Lincoln.
O senador diz que Lilian vai assumir a editoria. Lincoln sai da sala batendo a porta. Mateus chama Filomena para uma conversa.